Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lá em Campus. Hoje é dia de falar de um tema que ganhou muito espaço no noticiário esportivo no ano de 2020 e promete ganhar ainda mais espaço neste ano de 2021. Hoje eu tenho aqui comigo o Guilherme. Fala Guilherme, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Como é que tá? Vamos para uma gravação. Hoje é especial. A convidada de hoje é uma das referências que eu tenho na área. Excelente pessoa. Minha coordenadora até do grupo de estudo também, que eu faço parte. Então, vamos em frente. Isso aí, Guilherme. Hoje a gente está desfalcado do Gustavo e também da Letícia, mas hoje a gente conta com um convidado também muito especial, Leonardo Herrero, do grupo de estudos da Universidade de São Judas. E aí, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Lá em Campus. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guilherme. Primeiramente, eu queria agradecer também o nome do nosso GED, e eu tenho a certeza de que o papo vai ser bom. Isso aí, Léo. Antes da gente conectar com a nossa convidada de hoje, eu queria primeiro fazer um comunicado a você, que é acadêmico de Direito, que é amante do direito esportivo e que tem interesse em participar aqui com a gente. Sabe que o Lá em Campus é um canal de diálogo aberto para todo mundo. Então, se você desejar participar de algum vídeo, alguma gravação aqui conosco, é só mandar um e-mail para o endereço leiemcampus@gmail.com, que a gente vai ficar muito feliz em gravar um programa contigo. Mas, vamos para o tema de hoje. Hoje é dia de falar de direito de transmissão, como eu muito bem disse, um tema esse que no ano de 2020 teve muito destaque no noticiário esportivo, que este ano promete ainda mais novidades. E para falar aqui com a gente, ninguém melhor do que a advogada Fernanda Chamusca. E aí, Fernanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Lá em Campus. Oi, gente, boa noite, o prazer é todo meu. Como eu costumo falar, e como o Guilherme mesmo já apresentou, a gente tem o nosso grupo de estudo também, e eu gosto muito de dizer que eu sou igual a vocês também, por mais que eu esteja aqui hoje para falar a título de profissional, eu também sou estudante, eu também estou em constante evolução, eu também estou aprendendo, e aprendo e fico muito honrada com esses convites, porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui com um brainstorming maravilhoso para poder querer escrever, para poder construir essa inteligência jurídica desportiva que começa aqui, começa nesses espaços. Eu estou muito feliz com o convite, triste com os desfalques. Eu fui convidada também pela Letícia Saldanha, que é maravilhosa, que eu tenho certeza também que vai ter uma carreira brilhante no futuro e agora também. E estou muito honrada. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa responder todas essas perguntas, que eu já estou aqui preparada. Fernanda, a honra é toda nossa. E antes da gente começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória acadêmica e também da sua trajetória profissional, por favor. Então, vamos lá. Por mais que a gente fale assim, trajetória acadêmica, profissional, eu tenho 24 anos, eu sou hoje advogada desportiva, trabalho particularmente, maior parte do meu tempo com o direito desportivo mesmo, meu dia a dia. Eu comecei a me interessar pelo direito desportivo quando eu estava na faculdade. Eu sempre quis trabalhar com esporte, mas não sabia ao certo em que área eu caminharia, se seria na parte de gestão, se seria como jornalista. Não sabia exatamente o que fazia uma advogada desportiva, mas eu tive o prazer de, durante a faculdade, ter um acesso a um seminário do Instituto Baiano de Direito Desportivo, e ali eu tive a certeza que era aquilo que eu queria, e comecei a estudar, um pouco autodidata. Não tive Lá em Campus, não tive GEDs, não tive esse acesso lá em 2015, 2016, e caminhei um tempo sozinha até que comecei a pesquisar, procurar onde eu poderia me profissionalizar, onde eu poderia me tornar realmente especialista na área. E assim eu encontrei o ISD Law in Business School em Madrid, na Espanha, onde o programa do mestrado chamou muito a minha atenção. Eu realmente queria muito me especializar em direito internacional desportivo, especialmente trabalhando com futebol, nas regras da FIFA, também na Corte Arbitral do Esporte. E assim eu passei no processo seletivo, fui para Madrid, e foi em Madrid onde minha vida girou completamente em 360 graus, e eu me vi Fernanda profissional, estudando muito, tendo acesso a uma rede de networking que realmente é incrível quando você vai para o mestrado internacional. Tive colegas ao meu lado, brasileiros também, que hoje estão em escritórios renomados, trocamos figurinhas, e eu garanto para vocês que uma das coisas que mais importam na nossa área também são os amigos que nós fazemos no caminho, porque na hora que a situação aperta, nós também podemos ser base e fonte de apoio para tirar uma dúvida, porque o direito desportivo ele é uma constante evolução
de novas teses e novas ideias e doutrinas e tudo mais, uma coisa que para mim é muito comum, e quando eu tive a oportunidade de estar ensinando outra pessoa no dia a dia, a pessoa falava, mas e a resposta? Eu falei, então, não tem resposta. A resposta você vai criar junto comigo, junto com a equipe, porque o direito desportivo, ele é isso. E talvez essa imprevisibilidade que me faz ter cada dia mais a certeza de que eu quero trabalhar com isso. Porque a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente trabalha com esporte, que possui vários ramos, e a partir do momento que a gente vai evoluindo na nossa carreira, fui para Madrid, trabalhei no escritório Belver Sports, com a Reyes Belver, estava voltada para um cenário mais internacional e também ligado ao futebol feminino. Quando eu voltei ao Brasil hoje, voltei para trabalhar no Jordão e Possídio, que é um escritório daqui também, que me trouxe uma outra visão que na Espanha eu não tive a oportunidade, que era trabalhar com clubes muitas vezes menores, que não têm a mesma dimensão dos clubes que eu tratei na Espanha. E aqui no Brasil eu tive realmente a oportunidade, hoje no meu trabalho, onde eu estou, de trabalhar tanto com clubes de Série A, com grande potencial, com atletas de valor de mercado milionários, e outros atletas que também precisavam da mesma assistência, do mesmo cuidado, da mesma atenção, mas que não poderiam ter a mesma expressão realmente que um atleta de Série A, ou um atleta que é vendido para a Europa e tudo mais. E esse, para mim, é o segredo hoje. Se eu disser a vocês que a minha trajetória é longa, vasta, está concluída, eu estaria mentindo, porque cada dia que eu entro aqui no escritório, estou aqui falando dele, eu tenho a certeza que eu vou aprender algo novo, eu tenho a certeza que eu vou sair daqui com uma experiência diferente, e todos os dias com casos que muitas vezes eu não vou saber resolver, mas através do nosso conhecimento, da nossa rede de apoio, do nosso trabalho diário, a gente arranja soluções e a gente constrói um direito desportivo cada vez mais sólido e mais favorável para todo mundo que está chegando também. Pô, Fernanda, 24 anos, mas já é uma baita trajetória, inspiração para muita gente. Mas vamos lá, vamos falar desse tema gostoso, que são os direitos de transmissão. E, bom, em relação ao que eu disse na introdução deste programa, não há como falar deste tema sem mencionar também a MP número 98420, que foi publicada pelo governo federal em junho do ano passado e que em outubro também do ano passado perdeu vigência, não foi transformada em lei pelo Congresso Nacional. Então, Fernanda, em meio a tantas polêmicas e litígios que surgiram da MP número 98420, eu queria que você primeiro fizesse um breve panorama para a gente sobre o que hoje dispõe o artigo 42 da LPE, qual foi a mudança implementada pela MP número 98420 e como você enxerga essa mudança para um próximo cenário, inclusive, segundo matérias jornalísticas recentemente apuradas, inclusive pelo Lei em Campo, a tendência é que o governo federal ele publique uma nova medida provisória nos próximos dias, com conteúdo, se não for idêntico, mas bem semelhante à MP número 984. Então, por favor, se você puder fazer esse breve panorama para a gente. Como aqui a gente também tem uma ideia de ser um pouco mais um bate-papo também, eu quero que a gente possa interagir, que vocês também possam dar opinião. Vou tentar tirar ao máximo a minha opinião pessoal, porque de logo eu já digo para vocês que eu sou a favor da MP, mas eu não acho que ela deveria ter sido... Assim, eu sou a favor do conteúdo da MP 984. Eu acho realmente que existe aí uma autonomia, uma quebra de monopólio por trás da MP, só que não existia essa urgência para ser em sede de medida provisória, em plena pandemia, em pleno ano de 2020, que já estava muito complicado, em que os clubes estavam com orçamento a zero. Então, a gente tem algumas discussões para tratar, que vai ser realmente uma discussão que vai tratar do artigo 42, que trata dessas questões, tanto do direito de arena, quanto dessa possibilidade de transmissão dos direitos das partidas em si. E vamos falar um pouquinho da 984. Contextualizando só, eu lembro muito que a medida provisória ela foi publicada no dia da revisão anual da FIFA. No caso, a revisão ela sempre ocorre em março, e dessa vez ela por causa da pandemia e tudo mais, ela teve que ser online e foi em junho. E eu lembro de ler a MP e falar, caos. Meu Deus do céu, por quê? A gente já tem problema suficiente para ter que lidar com um desse tamanho. Mas, com os passados dias, eu fui percebendo que a gente precisava ter aquela conversa. E em alguma hora a gente teria que ter. E a MP 984, ela nada mais trouxe para a gente uma discussão que é o seguinte. Anteriormente, o artigo 42, ele trazia, e ainda traz, né, porque a MP caducou, a obrigatoriedade dos dois clubes participantes da partida
terem autorizado e ter, no caso, o contrato com quem transmite aquele espetáculo esportivo. Ou seja, se a Rede Globo ela tem um contrato com o Bahia e o Bahia vai jogar contra o Vitória e ela não tem um contrato com o Vitória, você tem um óbice para poder transmitir a partida, porque ela precisa ter contrato com os dois clubes. A MP, ela trouxe a obrigatoriedade e o direito exclusivo do mandante da partida, do clube que tem o mando de campo naquele momento, naquele jogo em específico, poder autorizar, ceder ou até mesmo proibir, ou seja, todos os direitos que envolvem a transmissão daquele jogo está resguardado exclusivamente ao clube mandante. Isso significa que, no mesmo exemplo, se a Rede Globo tivesse um contrato com o Bahia e não tivesse com o Vitória, mas o Bahia fosse mandante, ela poderia transmitir independentemente de ter ou não qualquer relação com o Vitória. Qual foi a discussão que isso trouxe? Primeiro, existiam contratos que tinham sido firmados já anteriormente à MP 984, que são contratos que têm previsões de durabilidade de 4 anos, contratos que iam até 2024, 2023, 2022, e muito se perguntou o que fazer com esses contratos. E aí veio um questionamento que eu até tive a oportunidade de discutir com alguns de vocês, tive já a oportunidade de debater com o Guilherme no nosso grupo de estudo, com outros profissionais também, que a gente também não pode desassociar o nosso direito e a nossa teoria geral do direito das relações do direito desportivo, porque ele vai dialogar com tudo. É como a gente fala do ato jurídico perfeito. Contratos que foram celebrados antes da MP, eles não vão perder a sua executoriedade, a sua efetividade, porque vem um advento da MP. Não é isso. O questionamento que surgiu, e aí nos colocou em desafio, em pauta mesmo, diretamente, foi: já que a gente está falando de uma obrigação sucessiva que vai durar com o tempo, essa MP vai valer para esses jogos de que forma? E aí veio a discussão de que, se você já tem um contrato que está estabelecido, é uma coisa. Mas o Brasileirão, a gente tinha um imbróglio, ainda tem, né? Porque nada se resolveu, entre clubes que cedem para TV aberta, clubes que cedem para TV fechada, clubes que cedem para Turner, que é esporte interativo, que agora tem MT Esportes, que comprou os direitos de alguns jogos, ou seja, dos jogos que os clubes que eles possuem contrato jogarem juntos, eles podem transmitir. E aí, ao mesmo tempo, veio uma questão do Atlético Paranaense, por exemplo, que não tinha esse contrato de transmissão com a Globo. E, inclusive, nós tivemos um caso aqui de um jogo do Atlético Paranaense com o Bahia, que foi transmitido pela Turner, justamente porque não poderia ser transmitido pela outra emissora. E aí a gente vê que esse imbróglio está gerando o quê? Nada mais do que um direito individualizado. A gente criticou a MP 984 porque ela individualizava, dava ao mandante todo o poder de discutir aquela concessão ou proibição do direito, porque ele seria uma forma de individualizar e focar em quem tinha potencial para ganhar mais dinheiro com aquela transmissão. Ou seja, se o submandante é o Flamengo, ele vai ganhar muito mais do que um clube da Série B. Por isso que a MP 984 não teria efetividade. Só que não é assim na prática. Não tem como ser assim. Porque a 984 ela trouxe uma atenção para todos nós de que nós já estamos vivendo um imbróglio dos direitos econômicos. Nós já demos muita liberdade diante das possibilidades de transmissão. Porque eu acho que no momento que o artigo 42 da Lei Pelé foi feito lá atrás, não tinha streaming, não tinha TV aberta, TV fechada, pay-per-view, transmissão via Facebook, via Twitter, via YouTube, redes sociais. Então, assim, tal como a gente tem o velho ditado de que a sociedade caminha e o direito acompanha, é a mesma coisa no esporte. O esporte, ele evolui junto com a tecnologia, ele evolui no dia a dia, ele vai evoluir em todos os sentidos. E a gente não pode deixar o nosso direito para trás. A gente precisa evoluir junto com ele. E teve uma pergunta que, se eu não me engano, foi o Léo que me enviou também, que a gente conversou hoje de tarde, sobre os direitos do torcedor sobre essa transmissão. E isso me chamou muito a atenção, porque eu parei para ler o Estatuto do Torcedor e procurar o artigo, e se você parar para analisar friamente o Estatuto do Torcedor, ele fala sobre o acesso ao jogo de uma maneira física. Ele não fala na transmissão. Ele não fala desse acesso digital, tecnológico. Isso mostra, mais uma vez, que a gente precisa revisitar a nossa legislação, revisitar os nossos códigos, para poder adaptar eles à tecnologia. A gente está tendo uma discussão, fazendo abrindo um parênteses, porque eu acho que vão surgindo os assuntos e vale a pena a gente tratar. O próprio VAR é um problema
tecnológico que a gente precisa se adaptar, que a justiça desportiva agora vai ter que lidar de uma forma mais certa, para definir realmente o precedente, para a gente entender como lidar com a tecnologia. Então, os direitos de transmissão, para mim, com a MP, tô chamando de lei, desculpa, viu, gente? Com a MP 984, ele trouxe para a gente um questionamento de que a 984 traz uma facilidade de negociação, mas ela, por si só, não pode garantir que os clubes vão ter liberdade e que vai ser harmônico, que vai ser igualitário, porque longe disso. Tudo participa realmente de um processo de educação. Eu acho que quando a gente trata, por exemplo, do Clube dos 13, que você tinha uma negociação coletiva, a negociação coletiva, ela é o caminho. E aqui no Brasil, a gente tem uma negociação individualizada a partir do momento que eu, clube de Série A, posso ir negociar com a Turner, posso ir negociar com a Globo. Agora, eu, clube de Série A, preciso ser inteligente e entender qual a maioria quem é a empresa que hoje detém da maioria dos outros clubes os seus direitos de transmissão. Porque eu não posso, por exemplo, hoje, num clube da Série A, em que tem o monopólio da Globo, em que tem o monopólio da Turner, firmar com um terceiro que, diante da redação atual do artigo 42, que eu preciso desse contrato, dessa autorização de ambos os clubes, nenhum jogo meu vai ser transmitido. Entendeu? Então, essa é a questão que a gente precisa salientar. A lei, hoje, ela restringe muito, só que a MP, ela também vai restringir se a gente não tiver educação realmente coletiva para entender que todo mundo fala do futebol europeu, todo mundo fala da MLS, todo mundo fala lá de fora, fala, mas fala muito. Porque os exemplos, eles arrastam no momento que a gente entende a essência deles. Eu tive até o cuidado de pegar aqui uns números para vocês entenderem como funciona, por exemplo, a estrutura da Premier League. Por que ela dá certo? O que é que permeia ela? O que é que está por trás dela? Então, eu acho que a gente pode começar a discussão aí nessas provocações. Perfeito, Fernanda. Vou passar a palavra para o Léo, que é nosso convidado, depois a gente fazia uma troca de comentários. Mas, Léo, fica à vontade para fazer sua pergunta, esse é o nosso convidado de hoje. Bom, pessoal, novamente, boa noite. Queria também perguntar para ela o seguinte, sobre a sua própria visão também da problemática, né, dessa daqui, dos direitos de transmissão. Isso sobre a ótica da relatividade contratual e também da função social do contrato. Eu queria saber se essa guerra, né, entre essas duas grandes emissoras, uma tentando vetar o direito da outra de transmitir, se isso seria, sim, abuso de direito. Porque aquilo que elas passam, principalmente no ano passado, foi que não se trata de garantir o próprio direito a transmitir, mas sim impedir que a outra o faça. Já respondendo, eu acho que sua pergunta é excelente, porque é muito do que eu deixei aqui subjetivo. Eu acho que a MP 984 ela era ótima para quebrar monopólio. E quando eu falo de quebrar monopólio, é justamente pegar no detalhe dessa briga. Porque quem fica refém dessa briga não é um ou outro sendo vítima, são os clubes. Os clubes que ou ele escolhe um ou ele escolhe o outro, e se escolher um ou outro, eles vão sair ainda na dificuldade, porque eles vão deixar de ganhar de alguma forma. O que eu acho é que, a partir do momento que a gente pensa numa autonomia dos clubes, eu já vou entrar um pouco também do que eu acredito que, porque a MP 984 ela poderia favorecer a gente em muitos aspectos. A partir do momento que você assim, acredita numa MP 984, você está dizendo para essas emissoras que, por mais que você firme contrato com um, com dois, com três, e tente manipular um, dois ou três, eu ainda tenho uma autonomia sobre o meu direito. O meu direito não é seu, ele é nosso
se a gente chegar num acordo. Só que hoje, é o que eu estava reiterando, se eu tô sozinha e é uma emissora dessa que detém um monopólio das transmissões do futebol, possui 10 clubes que vão jogar contra mim no campeonato, esse direito não é meu. Esse direito é dela. Porque ou eu firmo um contrato com ela, ou eu não vou ter direito. Porque o nosso artigo 42 ele é restrito. Então, a partir do momento que a gente fala de o direito é do mandante, o mandante, se ele for inteligente, ele pode ser o Flamengo, como ele pode ser qualquer clube de menor expressão. Ele não vai conseguir fazer uma receita significativa sozinho. Se o Flamengo tentar ir para o YouTube fazer a receita dele sozinho, pode ter muita gente que discorde de mim, eu respeito, mas eu não acho que essa retribuição vai ser a mesma de que firmar um contrato multimilionário com outros clubes em uma negociação em bloco, que respeite esse direito do mandante e, ao mesmo tempo, mostre a todos os mandantes que negociar sozinho não vai trazer receita. Ou, pelo menos, não vai trazer a receita que os direitos de transmissão precisam trazer para os clubes. Porque se a gente olhar hoje no Brasil, os nossos clubes são poucos os que possuem uma marca forte, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Eu estou falando de marca. Eu estou falando de receita do clube. Qual é a receita bruta desse clube? O que é que ele atrai? Hoje, no Brasil, a gente tem uma receita muito, muito, muito forte em direitos de transmissão. Então, se você divide muito esse direito de transmissão, se você segrega, um firma com a Dance, não, é Dance o nome, né? Me deu um branco. Se um firma com a Globo, um firma com a Turner, o outro firma com o Maicujo, o outro firma com outro, você vai perder o acesso, porque ninguém no Brasil vai ter essa condição, ou pelo menos não vai ter essa estabilidade de poder virar assinante de tantos canais de streaming, de tantas plataformas de pay-per-view ou o que quer que seja, e você vai perder o acesso das pessoas. Se você perde o acesso, a própria transmissão vai perder a força e o próprio valor dela vai se reduzir. Ou seja, qualquer caminho que os clubes forem, eles precisam negociar coletivamente, ou eles vão perder dinheiro. Então, eu acredito que, dando mais autonomia aos clubes, independência, através de uma redação como a MP 984, mas também mostrando para eles, de certa forma, talvez até num papel educativo, que a gente poderia puxar até a CBF mesmo, para puxar um pouquinho da responsabilidade, que meus amigos da CBF não me escutem, porque eu adoro jogar a responsabilidade para a CBF, mas se a gente puxar um pouquinho da responsabilidade de educar esses clubes, a gente, numa análise de gestão simples, a gente vai mostrar que qualquer via que tentar ser caminhada individualmente, ela vai trazer prejuízo. Então, é por isso que eu trago a minha visão de que eu acredito nessa autonomia, mas eu acredito numa autonomia consciente. Porque se a gente não negociar em blocos, a gente não vai trazer o retorno que o futebol precisa. Perfeito, Fernanda. Guilherme, fica à vontade para fazer sua pergunta. Valeu, Pedro. Fernanda, já foi dito, né, por você, a gente já tem mais um novo modelo de transmissão, né, que é a transmissão via streaming, né? Então, assim, algumas matérias que a gente lê, muitos até dizem que o streaming é o novo modelo de transmissão, deixando até um pouco de lado a transmissão aberta, na TV aberta. Na minha visão, eu vejo até uma concorrência entre um e outro, e eu penso que eles deviam caminhar juntos, em vez de caminhar um contra o outro. Qual é a sua visão até em relação a isso? Sobre esse streaming? Eu achei muito bom você ter trazido isso, porque é justamente isso. A gente fala muito de um e de outro. Eu acho que até eu mesmo falei agora, respondendo ao Léo, de uma forma de X ou Y, 8 ou 80. Mas a gente pode quebrar um pouquinho também essa questão da exclusividade. Você tem a TV fechada, você tem a TV aberta, você tem o streaming. A gente sabe hoje que as formas de acompanhar os esportes, elas são diferenciadas. Tem algumas pessoas que não possuem TV aberta, outras que não possuem TV fechadas, outras que só possuem internet, outras que não possuem internet. Então, assim, a gente vive num país muito polarizado. E num país onde as realidades socioeconômicas, elas são muito complicadas e distintas. A gente tem disparidades muito grandes. E se a gente soubesse trabalhar realmente, quebrando um pouquinho uma relativização da exclusividade de transmissão, sabe? Eu sei que eu crio aqui muita coisa, mas também, como eu falei, é a ebulição de ideias que a gente traz quando a gente trabalha com direito desportivo, quando a gente encara a realidade. Eu acho que a gente pode também ver a TV aberta dialogando com a TV fechada, dialogando com os streamings e sem precisar
excluir esses espaços, sabe? Não é porque a Globo firma que não pode existir um terceiro streaming para também trazer essa liberdade. Eu acho que a questão da exclusividade, ela é uma coisa mais de prática do nosso mercado do que propriamente uma exigibilidade, sabe? Eu acho que é possível, muito possível, porque a gente sabe que as formas de acompanhar, de assistir, de ser telespectador, elas são diferentes. E para mim, os streamings, como eu disse, é a tecnologia avançando. Os streamings, eles vieram para tudo. Hoje eu estava lendo uma reportagem que um diretor famoso está reclamando da Netflix ter tirado as pessoas do cinema. Mas é um avanço, é a tecnologia. Isso vai acontecer com o esporte. Entende? Hoje a prática agora é Netflix, é Amazon, é Globoplay. E pode ser que daqui a um tempo ela mude também. Pode ser que a gente tenha um novo formato. A gente sempre desafia muito. Não tem como surgir nada melhor, não tem como surgir nada diferente. Mas a tecnologia, ela muda. O esporte, ele também muda. Hoje em dia, se a gente disser que eu tô 100% do tempo acompanhando. Não, às vezes a gente tá na rua, às vezes a gente tá trabalhando. É igual a Champions League. Eu falo sempre, se eu não tivesse a Champions League no meu celular, eu nunca ia acompanhar. Porque a Champions League não é no horário de trabalho. Às vezes você tá aqui, você olha o jogo, olha alguma coisa e tal. Então, as formas mudam. A gente também tem que se adaptar. Eu acredito muito que o streaming ele vai ocupar um espaço muito importante. Eu acredito muito que o streaming ele traz pra gente outras perspectivas, como, por exemplo, a gente pode acompanhar campeonatos de fora. A gente sabe disso. O streaming hoje da TNT Sports me dá o acesso à Champions League. E a gente tem que pensar o seguinte... A Turner comprou o direito de ser, como é que fala? De transmitir a Champions League. E eu sou telespectadora e assino a Turner para assistir a Champions League. Só que a Champions League, ela não é exclusiva da Turner. Ela pode ser exclusiva da Turner no Brasil. Mas eu também estou gerando receita para a Champions League daqui do Brasil. E eu acho até que esse é um dos segredos que eu até cheguei a anotar aqui para falar na hora de falar da Premier League, que os direitos de transmissão eles se potencializam a partir do momento que você expande o mercado. E essa é uma das coisas que a Europa fez e que aqui no Brasil a gente precisa repensar muito, porque é um ciclo do futebol. É o ciclo de você ter o seu futebol valorizado, que é o fato da Premier League, por exemplo, da Champions League, da La Liga, ter explorado mercados fora da Espanha, fora da Inglaterra, fora da Europa. E ali você conseguiu buscar como? Através dos canais de streaming, porque TV aberta era muito mais complicado de você chegar nesses países, mas através da internet a gente tem uma globalização muito mais forte, muito mais fácil. Então, a partir do momento que a gente dialoga com o mundo inteiro através do nosso futebol, a gente está trazendo outras receitas que a gente às vezes não consegue sequer dimensionar. Mas a Premier League tem uma força especial justamente por ter explorado o futebol dela na Ásia, na África, ter buscado países que não tinham muito a cultura, às vezes, do futebol e levou para eles a cultura do futebol, tornou-se o mais importante campeonato ali naquela região, mesmo não sendo no país. Você tem países da Ásia, principalmente, em que as pessoas torcem para times ingleses porque é o campeonato que passa na televisão. Então, isso é uma coisa muito forte que a gente precisa pensar. Eu acredito que não tem como correr dos canais de streaming, não tem como correr. A TV aberta, ela perdeu muita força, mas ela ainda tem força. Os clubes vão precisar aprender a dialogar com cada um deles. Agora, é muito difícil quebrar o monopólio dos grandes que já transmitem há muito tempo, que já possuem suas grades fechadas com futebol. É muito complicado, é como você falou, como o Léo mesmo falou. Eles brigam para tentar derrubar um ao outro, não para ajudar os clubes. Então, a luta ela é longa, ela é grande e ela é complicada. Fernando, depois de ter passado a palavra para o Léo e para o Guilherme, eu vou fazer um comentário, depois de repassar também em forma de pergunta, que é o seguinte: o tema direito de transmissão é um tema que me apetece muito. Em primeiro lugar, porque é uma das principais razões pelas quais eu estudo direito esportivo hoje. O primeiro artigo que eu escrevi foi sobre a MP 98420, ano passado. Inclusive, vou te mandar depois para a gente trocar uma ideia sobre o texto. Mas é o seguinte, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que a atual redação do artigo 42 da Lei Pelé é absolutamente prejudicial aos clubes, porque configura uma série de obstáculos à negociação de direitos que são deles por direito, de
negociar o direito de transmissão da forma que lhes convier, que for mais benéfica. E eu acredito que a MP 98420 e a titularidade do direito de transmissão pelo mandante pode sim ser um passo muito interessante para que os clubes ganhem mais uma autonomia e também consigam se organizar em torno de uma negociação coletiva, mas eu tenho sérias dúvidas clubes grandes e de primeira divisão vai culminar, de fato, numa negociação coletiva, porque nos últimos meses e anos se tornou muito comum várias farpas e discussões, ainda que por temas muito pequenos, entre dirigentes e de clubes. Inclusive, nos meus textos que eu escrevi a respeito da MP 98420, eu trato justamente sobre essa articulação política, que, ao meu ver, foi uma articulação totalmente falha, até mesmo perante o Congresso Nacional. Parece que foi uma articulação que partiu ali de 2 ou 3 clubes, o governo federal publicou a medida provisória, tinha uma estratégia política para fazer com que essa medida provisória se convertesse em lei. Então, eu queria saber de você, do ponto de vista aqui que eu tenho, do que eu acabei de expor, se você acredita que os clubes, de fato, vão conseguir se organizar em torno de uma negociação coletiva, haja vista essa série de intrigas e picuinhas que vários dos clubes ainda se mantêm uns com os outros. Então, é uma pergunta difícil, porque ela tem a resposta teórica e tem a resposta prática. A resposta teórica é que eles vão perder dinheiro se eles não fizerem isso. Eles vão realmente... Quem tenta caminhar sozinho no futebol vai cair por terra, porque realmente o jogo ele é simples. O jogo ele não acontece com um clube só. Se fosse para acontecer com um clube só, ele ganhava sozinho e estava tudo certo. Mas não, você precisa da disputa. Você precisa ali do futebol caminhando em grupo. O futebol, o esporte em geral, ele é fundamentalmente coletivo. Então, a gente precisa tratar também outros elementos de forma coletiva. Como eu disse, peguei o exemplo do Flamengo, por exemplo, que é um clube muito forte, que possui uma marca muito forte, que tem uma torcida muito forte, mas é um clube que, se a longo prazo tentasse fazer tudo por ele, somente por ele, ele ia perder dinheiro. Porque o que ele ganha com os direitos de transmissão, quando pensado coletivamente, é muito, 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 muito mais do que ele pode ganhar sozinho. Essa também é uma visão de Fernanda. Tem muita gente que discorda, mas eu não vejo nenhum projeto em que você possa caminhar sozinho dentro de um esporte coletivo, dentro de um negócio coletivo, e você seja o melhor do mundo. Porque nem os clubes da Europa, que às vezes jogam campeonatos em que possuem uma supremacia absurda no seu campeonato, ganha todos os anos, os outros clubes não chegam perto dele. Nem esses clubes sozinhos aguentariam o retorno dos direitos de transmissão, sabe? Eles precisam do apoio do campeonato, eles precisam do apoio dos outros times, eles precisam porque as pessoas não estão assistindo o clube, as pessoas estão assistindo o jogo. E eu gosto de tratar um pouco dessas filosofias. Só que a gente sabe que o nosso mercado do futebol é um mercado muito complicado. Ele é um mercado realmente que é olho por olho, dente por dente. Então, muitas pessoas vão tentar realmente se sobressair dentro de outras, assim como os clubes, assim como todas as empresas de transmissão e tudo mais. O que eu acho que o nosso mercado vai sofrer no início, como tudo. As pessoas vão tentar trabalhar sozinhas, eles vão tentar trabalhar de maneira individualizada. Alguns clubes vão receber mais do que os outros, os pequenos podem se prejudicar mais, sim, durante um tempo, mas os grandes vão acordar depois que o prejuízo chegar, sabe? Igual a tudo, igual a sempre. É sempre assim. Vão tentar sozinhos, da mesma forma como muitas pessoas falaram, mas a transmissão do Flamengo no YouTube é maravilhosa. Realmente é maravilhosa. Mas se ela for comparada à transmissão, quando firmada em contrato com uma empresa de transmissão de streaming e afins, ela não chega nem perto. Entende? Então, assim, essa disseminação dos canais de transmissão, se for cada clube fazer o seu, se for cada clube firmar com a empresa, uma hora a conta vai chegar. É a minha opinião. É o que eu vejo, assim, muito do mercado do futebol também. Muitos clubes, muitas vezes, fazem o planejamento muito focado ali só no seu, e a conta chega. E ninguém admite no final que a conta chegou por isso. Então, eu acho que vai ser um caminho difícil, um caminho que os clubes vão trabalhar de maneira individualizada. O Flamengo vai querer firmar seus próprios contratos, o Fluminense os dele,
o Palmeiras os dele, o São Paulo os dele, mas uma hora o Palmeiras vai olhar para São Paulo, vai olhar para o Flamengo e falar, a gente fez a coisa errada. Porque se eles olharem para fora, eles vão ver que todos os clubes fora não dialogam sozinhos. Até os clubes grandes, que ganham mais do que outros em ligas muito importantes, eles ganham um percentual bom quando uma outra parte já foi dividida igualmente. A própria Premier League é dessa forma. A Premier League ela tem 50% dos direitos econômicos, é igual para todo mundo. É 50% dividido por todos os clubes. Agora, os outros 50%, você tem ali uma questão de mérito, uma questão de história. É como na Champions League. Na Champions League, antigamente, você tinha como que se chama? Um market pool. Você tinha um percentual mesmo dessa questão dos direitos de transmissão, aí outras vai pelo lugar que você tá, quando você vai avançando. É tipo, faz o TED CBF e mais ou menos isso. Só que até o market pool, eles agora abriram esse coeficiente, na verdade agora não, em 2018, para colocar um coeficiente de história também. Ou seja, eles chegam numa conta base comparado aos 10 anos anteriores daquele clube. Porque nessa teoria da UEFA, eles estão tentando ser o mais justos possíveis. Então, as formas de negociação são diferentes. Na própria Espanha, você tem aí uma diferença muito grande do Barcelona e do Real Madrid para os outros clubes. Só que, se a gente olhar na Inglaterra, eu vou trazer o exemplo da Premier League, até porque eu sou fã da forma de transmissão da Premier League. Eu acho incrível que a Premier League hoje seja o primeiro lugar de campeonato de futebol mais valioso no sentido dos seus direitos de transmissão. Só que se você olhar a Premier League e a La Liga, a Premier League ela ganha o dobro de direitos de transmissão e mais um pouco da La Liga, que está em segundo lugar, que é na Espanha. E digo mais ainda. Se você colocar todos os campeonatos da Europa, a La Liga perde para a Champions League, que também tem metade do orçamento de direitos de transmissão que a Premier League tem. E diga-se de passagem, o que a Premier League tem a nos dizer? A gente nunca vai saber quem vai ganhar o campeonato da Premier League, mas a gente sempre vai saber quem vai ganhar na Itália, a gente sempre vai saber quem vai ganhar na França, a gente sempre vai saber quem vai ganhar na Alemanha. Mas na Premier League, não. Todo ano alguém vai ganhar a Copa da FA, todo ano alguém vai ganhar a Premier League, todo ano vai ser competitivo, todo ano vai ser difícil, e todo ano a gente vai ver o clube no último lugar da tabela da primeira divisão da Premier League contratando um jogador muito, muito, muito caro. Porque a Premier League se estruturou para dar um mínimo de equilíbrio no seu campeonato. E eu digo para vocês, por isso que a Premier League é o que é. Porque quanto mais equilibrada ela é, mais competitividade ela gera, mais forte é a marca dela. Porque não tem graça você assistir um campeonato que o mesmo time vai ganhar todas as vezes. E no final da conta, o coeficiente chama-se futebol. A gente quer a imprevisibilidade do futebol. E se a gente não pensa nisso na hora de fazer negócio, o ciclo ele se fecha e o dinheiro não vem. Então a gente precisa colocar isso em pauta, sabe? Porque a gente fala muito da Europa, mas a Europa ela deu condição aos clubes de crescer. Eu até fiz aqui, quando eu estava no mestrado em Madrid, a gente sempre fazia esse ciclo. Foi até uma aula com a Ornella, que hoje é chefe do departamento de futebol profissional da FIFA. Que quanto maior é a receita, maior é o investimento para você adquirir atleta, maior é a força esportiva desse clube para poder competir, que também vai ser a maior sua capacidade para ganhar campeonato, para se classificar, para fazer a TED da CBF, que vai chegar na maior força que a marca vai ganhar. Ou seja, o que é que a gente está falando? A gente está falando de mais receita, mais atleta. Ou seja, melhor grupo de profissionais possível. E aí a gente vai ter mais capacidade para ganhar campeonato. E quando a gente ganha campeonato, a gente é visto e lembrado. Então você vai ter uma marca mais forte para o seu time. E uma marca mais forte vai gerar o quê? A gente sobe novamente para o nosso ciclo. Mais receita, mais atleta, mais força esportiva, mais campeonatos, mais força para sua marca. E se a gente sai desse espectro, realmente é muito difícil investir no futebol. E talvez seja um dos questionamentos que eu trago para uma reportagem, um artigo que eu li há uns 2 dias atrás. Por que o Citigroup não quer investir no Brasil?
Foi um artigo que eu li esses dias. Não quer dizer que eu concorde, mas quer dizer que a manchete chamou a minha atenção, porque realmente era algo que eu me questionava. Os investidores não investem tanto no Brasil. A gente tem o exemplo da Red Bull, que é fantástico para a gente. Mas a gente precisava de mais. Por que o nosso futebol sul-americano está tão atrás? Por que os nossos direitos de transmissão não valem tanto? É porque talvez a gente esteja errando nesse ciclo. E a gente precisa dar mais volume para ele, entende? Então, Fernanda, perfeito seu comentário. Até antes de passar a bola para o Guilherme fazer a nossa última pergunta, você fez um paralelo super pertinente com a Premier League e com a La Liga também. Inclusive, com relação à La Liga, é interessante notar que, se não me engano, foi em 2015, o governo espanhol, a coroa espanhola, baixou um decreto real que impôs aos clubes, a gente sabe que aqui no Brasil não seria possível, em razão do princípio da autonomia desportiva, mas ele impôs que os clubes negociassem seus direitos de forma coletiva. E também em Portugal, se você para pensar, se eu não me engano, um estudo do CIES, que foi publicado em 2018, se você pega quanto Porto, Sporting e Benfica receberam a título de direito de transmissão, dá cerca de 15 vezes mais do que o Belenenses recebeu, que foi o último clube. Enfim, é uma disparidade tremenda. E, Guilherme, vai lá, faz a nossa última pergunta. Valeu, Pedro. Fernanda, você já foi dita por você, a questão da negociação individual aqui dos clubes, que vão prejudicar, eu tenho essa mesma visão que você. E você citou muito as ligas, né? A inglesa, a espanhola e tudo. A minha pergunta é isso. Uma criação de uma liga aqui no Brasil, que não ajudaria a resolver muito esse problema, não? Das negociações? E a gente cai em mais um problema. Guilherme, que é isso, Guilherme? Me colocando em situação difícil. Brincadeira. A liga, a gente sabe que ela funciona muito na hora de organizar e concentrar aquele direito de transmitir e repassar. É muito do que a gente vê na Premier League. A Premier League, ela repassa o que ela ganha. Então, a gente tem a Premier League, a gente tratou da La Liga. Por que a gente não tratou de Chelsea, Manchester City, Arsenal? Por que a gente não tratou individualmente? Porque não existe esse individual. Por mais que a gente tenha, por exemplo, o exemplo de Portugal, o exemplo da Espanha, em que alguns clubes vão receber mais, porque eles definem critérios de audiência, mérito, história, que vai variar de um para o outro, a liga, ela é fundamental. E você vai ter ligas que foram criadas independentes, você vai ter como a Premier League, por exemplo, a MLS, como você pode ter ligas que foram criadas associadas às federações. A La Liga é um exemplo dela. Por mais que existam aí milhares de brigas entre a La Liga e a Federação Espanhola, de origem, elas foram criadas para tentar dar mais autonomia, realmente, para aquele campeonato, para aquele futebol. Só que a liga, por si só, ela não vai gerar, porque existe uma liga, necessariamente, ela vai resolver todos os problemas. Não é dessa forma. O nosso Clube dos 13 não deu certo, e era uma negociação coletiva. Por que ele não deu certo? A gente tem que revisitar esses problemas causados lá atrás. Por que os nossos clubes não conseguem dialogar? Tudo bem, a gente sabe, nossos clubes são muito individualistas, mas eles possuem os seus motivos. E a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum através da ofensa. A gente só vai conseguir chegar se a gente definir um mínimo, um denominador comum que possa abraçar os problemas e as vontades do Flamengo, mas também abraçar os problemas e as vontades do último colocado da Série A. E quando eu falo para você em negociação em bloco, eu particularmente não acho que a negociação tem que ser todo mundo que joga o Campeonato Brasileiro, todas as séries do Campeonato Brasileiro, nem nada. Eu acho que a Série A tem que ter seu formato. Eu acho que os clubes da Série A, dentro da sua expressão, dentro do seu potencial, precisam dialogar juntos. Os clubes da Série B, dentro do seu potencial, dentro da sua expressão, vão ter o deles, independentemente dessa questão de muitos clubes falarem: eu fui rebaixado por um problema de gestão, mas eu tenho expressão de Série A. Mas foi para a Série B. E vai precisar viver um ano de Série B. Eu, Fernanda, sou um pouco mais direta nesse ponto. Então, eu acho que assim, a negociação em blocos, ela é negociação por potencial. A Série A tem que ter a dela, a Série B tem que ter a dela, a Série D tem que ter a dela, a Copa do Brasil tem que ter a dela. Então, assim, a gente vai aprender durante esse caminho a fazer essa organização. A Liga, para mim, no teórico, porque a gente não teve essa experiência no Brasil efetivamente de liga, ela pode ajudar e muito, porque ela vai tirar até mesmo da CBF algumas responsabilidades que eu acho que facilitariam muito o nosso futebol, que ajudariam bastante, porque não se confundiria a federação com o campeonato e a sua rotatividade em si. Mas
não tem como a gente atestar que a Liga vai resolver o problema. Eu acho que tudo é gestão também. Eu acho que se a CBF quisesse trabalhar uma ideia diferente, ela poderia, mas a lei é lei e o texto de lei ele é expresso, que a gente tem que entender que o clube ele tem o direito dele, os clubes, através dos direitos de transmissão, a Lei Pelé, no artigo 42, ela é direta para dizer como é que vai funcionar. Então, se a gente quisesse mudar esse sistema, a gente precisa mudar a legislação, a gente precisa dialogar com a nossa Confederação Brasileira de Futebol, a gente precisa entender como funcionaria o nosso sistema e, principalmente, a gente precisaria dialogar e muito com os clubes para tentar ao máximo trazer a ideia de coletividade, de negociação em bloco e quebrar ao máximo o individualismo, porque a longo prazo o individualismo traz prejuízo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim agora de mais uma edição do Lei em Campos. O papo hoje com a Fernanda foi sensacional, um tema que é muito gostoso, que, como eu já disse, vai voltar à pauta nos próximos dias aí de 2021. Então, foi uma honra. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Se considere bem-vindo de casa e muito obrigado a você e a todo mundo lá do GED de São Judas. Eu que agradeço também o tempo aqui também, a forma também aqui do nosso próprio debate, e eu espero também que a gente possa continuar contribuindo também com o Lei em Campos. Sem dúvida, Léo, obrigado pela participação. Fernanda, como eu já disse, foi uma honra ter você aqui com a gente, um papo muito legal, já está convidada para voltar mais vezes como convidada. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz, obrigada pelas perguntas. Um super desafio responder vocês, porque as perguntas foram sensacionais, de verdade. Como eu disse, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu vou sair daqui também com vários questionamentos, várias respostas, várias ideias para textos e também buscar soluções para o nosso mercado. Os direitos de transmissão, infelizmente, não possuem resposta correta, 100% válida e plena. Ele pode mudar amanhã, ele pode mudar depois de amanhã, ele pode mudar daqui a 2 meses, e a gente tem que estar preparado para a mudança. Mas nós podemos construir aí algumas ideias e levar para os nossos clubes, os nossos clientes, mais segurança realmente jurídica e segurança na gestão para poder evitar ao máximo os prejuízos. Prazer foi todo meu. Espero não ter falado aqui nenhuma besteira, nem ter dado minha opinião em excesso, mas estou à disposição para o que vocês precisarem, para bater um papo, para reclamar de alguma coisa, porque eu adoro falar a opinião mesmo e errar e aprender. E que o Lei em Campos continue com esse projeto incrível. Eu acompanho muito vocês e fico muito orgulhosa, inclusive, de ter aqui um representante do nosso GED nesse projeto. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo. Isso aí, pessoal. Guilherme, tamo junto. Até semana que vem. Obrigado, gente.